Bom, pessoal, então vamos lá. Nós tivemos a aula anterior aí onde eu mostrei como fazer a configuração da tag de conversão, né? Que é aquela tag que faz o rastreamento do Pinterest aí com os visitantes da sua loja. Agora a gente vai começar a beneficiar desse recurso, que é o quê? Criar público personalizado. As pessoas que acessaram a sua loja, que determinado parte da sua loja, que realizaram determinado evento ou determinada ação dentro da loja. Vamos aprender também a criar públicos a partir dos seus clientes, tá? Que daí já nem é através do Pixel, mas através dos dados que a própria Nuvem Shop exporta ali de lista de clientes. Enfim, vamos explorar um pouco mais essa questão de público, que isso vai ser útil para otimizar os seus anúncios depois lá no Pinterest, você fazer para um público mais específico, um remarketing, ou criar público semelhante com os que compram na sua loja, tá bom? Então vamos lá. Então isso tudo dentro do seu painel aqui de negócios do Pinterest, você vem aqui em anúncios, e aqui a gente vai acessar o menu públicos. Então, como pode ver aqui nessa conta, eu já criei aqui, né, três públicos, tá? Esse aqui ainda está montando, eu subi ele agora há pouco, mas aqui é um público engajado, que vai ser baseado nas pessoas que realizaram alguma ação dentro da minha conta do Pinterest, dos meus pins. Aqui é um público baseado nos acessos do meu site, ou seja, baseado naquela tag do Pixel, né, que a gente instalou no site. Então aqui eu peguei todos os visitantes do site nos últimos 90 dias. Já vou mostrar como criar cada um desses públicos, tá? E aqui é um outro terceiro público, que é um público a partir de uma lista de e-mails. Que essa lista de e-mails, inclusive, especificamente aqui, é aquela exportada no menu de clientes do painel da Nuvem Shop. Então nós vamos ver cada um desses tipos de público e daí as derivações deles vocês podem fazer conforme os parâmetros e configurações, tá? Então vamos lá. Todos eles a gente vai criar a partir daqui, ó, criar público, tá? E aqui você vai escolher se é o engajamento, que daí vai ser com base na sua conta do Pinterest, tá? Então você vai colocar o nome do público, não tem muito segredo aqui, colocar o nome do público, né? Uma descrição que faça você identificar pessoas que curtiram, que salvaram o PIN. E aqui você vai escolher o tipo de ação, né? Qualquer ação de engajamento vai pegar tudo quanto era ação. Seja se a pessoa curtiu aquele PIN, se ela salvou o PIN, enfim, tudo que compartilhou, clicou, todas as ações que o Pinterest disponibiliza para um PIN, ele vai considerar como um engajamento, tá? Ou se você quiser especificar algum tipo de ação, daí você coloca aqui ações de engajamento otimizadas, tá? ID do PIN. Então, para você saber qual é como saber o ID do seu PIN, você abre seu home feed ali, né, a página inicial do seu feed, abre o PIN que você quer utilizar, ou seja, quer pegar os dados, criar o público desse PIN específico, se tiver, né? E daí você, aqui em cima, ó, esse número é o ID do PIN, tá? Então você copia, vamos supor que eu quisesse pegar todos que engajaram especificamente nesse PIN. Eu colocaria esse ID do PIN, tá? Mas isso é opcional. Você pode colocar um ou vários pins, ou pode deixar em branco, que daí ele vai considerar aí todos os pins aí que você quiser, tá? Então é dessa forma que você faz aí a otimização com a sua conta, tá? De engajamento. Então pode ser de toda a sua conta ou pode ser de pins específicos, tá? Agora então nós vamos a criação de público, um dos mais importantes, na minha opinião, que é com relação aí aos visitantes do site, tá? Para justamente fazer o remarketing, procurar outros públicos semelhantes, tá? Então a gente clica aqui em visitantes do site, tá? Aqui mesma coisa, você vai colocar o nome do público. Nesse caso aqui, eu vou pôr assim, visitantes 30 dias, tá? 30D, que eu já sei que é 30 dias. Se quiser colocar mais informações aqui para descrever melhor aí. E daí você vai colocar aqui qual que vai ser a forma de identificação. Então eu vou pôr aqui como tag do Pinterest, que é o que a gente instalou lá no seu site, né? Quando você põe tags, já mostra as tags que estão ativas aí na sua loja ou no seu site. Então eu seleciono aqui a minha tag e aqui incluir tráfego passado, eu vou pôr aqui, eu coloquei 30 dias, eu vou pôr aqui 30, que são de 30 dias, tá? Aqui ainda tem algumas opções de filtros opcionais que é bem interessante. Você pode, por exemplo, definir somente pessoas que acessaram uma URL XYZ. Então você coloca a URL que você quer específica, de uma categoria específica, de um produto específico, tá? Enfim, daí você pode ir fazendo esses filtros complementares aqui, se você achar interessante. Então vamos supor que você tenha lá uma loja de roupas. Você quer apenas pessoal que visitou a categoria roupas femininas, ou somente a categoria saias, entendeu? Então você pode colocar isso aqui. Como que você coloca? Exatamente aqui, ó, o URL destino é igual a, ou eu até prefiro que seja assim, ó, a URL de destino contém. Porque se você pôr exatamente igual, às vezes tem algum parâmetro de URL ali, como
tag de rastreamento e tudo, e acaba não ficando igualzinho e acaba não contabilizando ali, tá? Então é bem assim, fica um pouco mais abrangente. Contém como? Vamos supor aqui que fosse, vou abrir a minha loja, por exemplo, aqui. Eu quisesse colocar todos da categoria lojas virtuais, né, que acessaram essa categoria aqui, que no meu caso é a categoria e-commerce. Então eu coloco aqui, contém barra e-commerce barra. Então eu volto aqui, né, se fosse o caso, tá? E pronto, colocaria aqui, se quiser colocar mais filtros, pode colocar mais filtros, tá? Enfim, pode ir combinando eles para chegar no público mais ideal que você queira criar. Lembrando que esse público só vai poder ser utilizado se tiver mais de 100 pessoas, né? 100 registros aí nesse público. Então, se você filtrar muito a ponto de ficar um público muito pequeno, vai ficar ineficiente, tá? Vai ficar inútil. Então, tem que cuidar com isso, beleza? Então, feito isso, não vou colocar filtro aqui, vou apagar meu filtro, deixar um público apenas geral de 30 dias visitantes do site. Inclusive, aquela questão de tag também serve para o checkout, tá? Então, por exemplo, se colocou lá barra checkout, automaticamente todo mundo que chegou até o checkout da sua loja já vai ser contabilizado ali também como filtro, tá? como público, tá? E clica aqui em criar e pronto, ele vai ficar aqui inicializando e depois de um tempo vai aparecer como disponível, como é o caso aqui, ó, fiz 90 dias, deu aqui 2.800 o tamanho do público, né? Fiz aqui do engajamento da minha conta, 8.400 e assim vai. E você vai criando esses públicos que você pode depois utilizar nas suas campanhas aí. Qual que seria o público legal para você trabalhar um remarketing? Por exemplo, público que visitou checkout, público que visitou algum tipo de produto muito interessante na sua loja, para você poder fazer um remarketing daquele produto ali. Enfim, daí conforme muito sua estratégia interna de venda, tá? Então, mas o público de checkout é um público legal para você falar, para você atingir eles ali e chamar eles para comprar, finalizar a compra, tá? Então fica aí essa ideia. Vamos lá, então. Nós já vimos então o público de engajamento, vimos o público do site e falta agora o público personalizado a partir de uma lista de e-mails, né? Então, primeira coisa, como exportar esses e-mails aí na sua Nuvem Shop? Então você vem aqui clientes, tá? Então no seu painel da Nuvem Shop você vem aqui em clientes e daí aqui em cima, tá vendo? Exportar lista de clientes. Clica aqui em exportar para Windows, aguarda um pouquinho que já vai aparecer para baixarem. Eu vou deixar só aqui clientes e pronto, salvar. Beleza, você viu que ele salvou um arquivo .csv, dependendo se você tiver o Excel instalado aí no seu computador, muito provavelmente o Excel já vai apropriar esse arquivo aqui e dizer que é aberto no Excel, tranquilamente, tá? Então vamos clicar aqui já para abrir esse arquivo no Excel. Se você não tiver o Excel instalado, você pode abrir ele numa planilha do Google, tá? Do Google Online aí, do Google Sheets, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Excluir as colunas, todas as colunas que não sejam e-mails, porque precisa ter apenas uma coluna e essa coluna tem que ser de e-mail, tá? Então, eu vou excluir aqui as duas primeiras. Aqui já é a terceira coluna, é a coluna de e-mails, que é a coluna que nos interessa. E vou selecionar aqui em cima, ó, excluir todas as demais colunas, tá? Pronto, prontinho, era só isso que eu precisava fazer. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E pronto, meus arquivos de e-mails estão prontos para ser carregados lá no Pinterest. Então, já salvei, agora eu volto lá no Pinterest, clico aqui em criar público e eu vou selecionar agora essa opção aqui, ó, lista de clientes, tá? Mesma coisa, vou dar o nome, clientes, daí você coloca lá, o interessante é sempre você coloca o período, porque como você baixou a lista, vai ser os clientes até a data desse momento que você fez o download, né? Então eu colocaria aqui, clientes até 15/8/2022, que é quando eu estou gravando essa aula aqui, né? Você pode até descrever aqui, clientes do sistema tal, da Nuvem Shop, seja de onde for que você pegou essa lista, tá? Agora aqui eu vou selecionar o arquivo, ele vai ficar assim verdinho para poder subir, e só isso, e clique em criar. Agora é só aguardar ele fazer o processamento dessa lista, tá? Dentro aí de 24 até 48 horas no máximo aí, já deve estar disponível para você visualizar que vai estar o tamanho dessa lista. Você não consegue ver os arquivos, nada, só vai mostrar qual foi o tamanho. O que ele vai fazer? Ele vai verificar todos esses e-mails que estavam naquela coluna e procurar no Pinterest usuários que é contas do Pinterest com aqueles e-mails e para poder associar. Então ele já vai entender, bom, se esse e-mail aqui está na sua lista, é porque ele é um cliente seu, que você colocou, então procura esse usuário aqui. E esse então vai estar nessa lista, para então quando você rodar a campanha e selecionar essa lista, vai aparecer
para essas pessoas aí que tem conta no Pinterest, que em um momento ou outro já foi seu cliente ou já passou pela sua base de dados ali, tá? Então é bem interessante esse recurso. E daí a gente tem um outro tipo de público, que é o público semelhante. Esse, ele vai ser criado a partir de uma outra lista que você já tenha criado aqui, dessas que nós vimos aqui, seja de engajamento, seja de visitantes do site, tá? Eu vou criar aqui então, ó, clientes com comportamento semelhante, e daí você vai escolher qual que é a lista que você vai querer utilizar, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, clientes, plan web, não sei se vai permitir, porque eu acho que não foi processado ainda essa lista, mas eu vou ver se ele vai aceitar aqui, ó. Clientes, tá? Daí aqui você vai selecionar o país, vou pôr aqui Brasil, né? E daí o intervalo de comportamento semelhante. Ele já sugere como 5%. Não dá pra gente dizer o que é melhor, o que é pior. Quanto menor, né, o percentual, mais parecido vai ser com a sua lista. Quanto maior, menos parecido vai ser com a sua lista, os comportamentos deles, tá? Então aqui ele põe como 1,5%, eu vou rodar esse com 5%. Então tem que colocar o nome aqui da lista, né? Então eu vou por aqui, semelhante à lista de clientes, 5%, e vou clicar em criar. Prontinho. A lista de clientes está sendo montada, tá? Então, está inicializando. Então, ele está montando ainda essa lista. Quando chegar num número que seja mais que 100, ele já fica disponível para poder utilizar nos anúncios, tá? Então, é dessa forma que você vai criar os seus públicos, vai ajustando eles para você poder utilizar, então, para otimizar suas campanhas. Lembrando que não é obrigatório criar esses públicos. Você pode rodar anúncios de forma com base no interesse, pessoas que pesquisam por palavra-chave, tá? Mas quando você tem um público criado aqui, tende a ter uma performance melhor, já que esse público pode ser baseado em clientes que já compraram na sua loja, pessoas que já interagiram com a sua conta, então já tem alguns pontos a mais ali que pode dar um resultado melhor para o seu anúncio, para a sua campanha, tá ok?